Bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. Sempre quando há espaço para a gente poder refletir sobre a saúde mental do trabalhador, eu acho que são sempre momentos muito oportunos, porque a gente tem parado pouco para pensar sobre isso. E antes de começar, né, da gente abordar o assunto, eu queria falar para vocês de que lugar é esse que eu falo. Né? Eu sou docente da disciplina de saúde mental e trabalho, e é uma área que eu pesquiso, que eu gosto bastante de pesquisar. E, na fala do doutor Alexandre anteriormente, acho que uma palavra, né, as palavras que mais foram repetidas foram bom senso. Então, a gente está diante de uma temática relativamente nova, e, como sendo novo, sempre traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, não há um caminho claro, traçado, definido, é uma construção. Nós estamos em processo de construção a respeito desse assunto. E aí eu gostaria de trazer um pouco, né, para vocês hoje, para a gente poder pensar, para a gente poder refletir esse lugar da saúde mental no teletrabalho. Eu não estou aqui para adotar nenhuma postura maniqueísta de dizer assim, de defender um lado ou outro. Realmente não me proponho a isso. A gente tem, né, o ser humano tem esse hábito de classificar as coisas como sendo sempre positivas ou negativas, mas eu venho trazendo para vocês algumas reflexões para a gente pensar nesses dois lados que existem no teletrabalho, como existe em tudo na vida. Né? Então, a gente refletir um pouco sobre esse aspecto, sobre essa dualidade. Então, eu não estou aqui para defender nem uma coisa nem outra. Eu trago, na realidade, algumas evidências científicas, né, de pesquisas que têm sido realizadas ultimamente, e trouxe alguns desses resultados para compartilhar com vocês e a gente poder pensar conjuntamente. Tá? Eu também gostaria que vocês ficassem bem à vontade, né, ao longo da minha fala, se vocês quiserem pontuar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, né, fiquem bem à vontade, para que a gente possa usar esse tempo como um espaço dialógico mesmo. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode começar afirmando é que os estudos eles não são conclusivos, eles não são unânimes no sentido de afirmarem que é sempre bom ou é sempre ruim. Nós temos estudos que apontam os aspectos positivos, né, os benefícios, e temos estudos que apontam os aspectos negativos. De uma forma geral, a gente vê que o teletrabalho ele tem favorecido bastante a ideia de qualidade de vida, né, a questão da saúde do trabalhador. Por outro lado, existem também algumas questões específicas do teletrabalho, e uma das coisas que foi muito abordada anteriormente é a questão das metas, que, se não forem trabalhadas com bom senso, podem gerar, né, quadros de estresse, de ansiedade e de depressão. Então, o bom senso, de fato, é uma palavra muito oportuna, e eu acredito que é o caminho para se encontrar uma forma que gere saúde, né, que leve o trabalhador a ter um nível satisfatório de saúde mental. Para a gente poder falar disso, eu primeiramente gostaria de trazer para vocês um conceito de saúde. Né? O que é saúde? Porque as pessoas, geralmente, quando pensam em saúde, elas acham que ter saúde é não ter doença. E a Organização Mundial de Saúde, quando propõe esse conceito de saúde, ela ultrapassa essa visão de que saúde é a ausência de doença. Então, para a gente pensar, né, toda essa fala que eu vou trazer aqui, eu quero que vocês pensem em paralelo com a questão do teletrabalho. Tá? Então, para a gente pensar o que seria saudável dentro do teletrabalho, vamos pensar nesse conceito ampliado de saúde. O que seria? A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, para a gente pensar nas repercussões do teletrabalho na vida do trabalhador, a gente tem que tomar como parâmetro esse conceito mais ampliado de saúde. E aí, saúde mental. Né? O que é saúde mental? Geralmente, as pessoas, quando falam em saúde mental, quando pensam em saúde mental, pensam no sentido de quem tem saúde mental é quem não tem um transtorno mental. Também é um conceito muito limitado. Então,
o que é saúde mental? O que é ter saúde mental? É um assunto muito complexo, mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que uma pessoa que tem saúde mental, ela se sente bem consigo mesma, se sente bem com os outros, ela consegue, dentro do seu contexto de vida, lidar com suas emoções positivas e negativas, e ela consegue administrar bem isso, né? Sabe lidar com as boas emoções, mas também com as emoções desagradáveis e, principalmente, ela reconhece seus próprios limites. Eu acho que esse ponto é um dos pontos mais importantes. É a pessoa ter consciência dos seus próprios limites. E, quando perceber que não está conseguindo dar conta disso sozinho ou sozinha, buscar o suporte. Tá? Então, falar de saúde mental é também falar de uma autoconsciência, né? De uma consciência a respeito da sua própria condição. Tá certo? Mas vamos lá. E aí, tratando da saúde mental no trabalho especificamente, eu trago uma reflexão para a gente pensar, e eu gosto muito dessa divisão que Vanderlei Codo faz, né, do que seria a gente pensar em saúde mental no trabalho. A gente tem que pensar em 3 perspectivas. Primeiro, a relação do homem com a natureza, de que forma ele controla essa natureza, ou ele é controlado pela natureza, de que forma o que ele faz tem sentido, faz sentido. A gente não pode pensar num trabalho dissociado, né, separado de uma vida social, de uma sociedade. A gente vive num âmbito organizacional, nós temos hierarquias, nós temos uma divisão do trabalho, né, nós temos o relacionamento com os colegas, nós temos o relacionamento com a chefia. Então, tudo isso também precisa ser pensado dentro da perspectiva de saúde mental. E a relação do homem com ele mesmo, né, consigo mesmo. Então, como é que o homem se porta? Qual é a sua atitude diante do seu trabalho? Então, é interessante a gente pensar em saúde mental no trabalho é a gente levar em consideração todos esses aspectos. Tá? Mas vamos lá. O trabalho, a gente sabe que ele é definidor da nossa identidade. Né? Geralmente, quando as pessoas estão em algum fórum, algum contexto em que elas se apresentem, se vocês pararem para observar, as pessoas geralmente se apresentam como, primeiramente? Como é que as pessoas se apresentam? Fala uma profissão, né? Diz o nome, né? Diz, né? Eu sou fulano, trabalho em tal canto, eu faço isso, e pronto. Como se as pessoas se limitassem a isso. Então, para a gente ter uma ideia desse lugar definidor que o trabalho tem na vida da gente, na constituição da nossa identidade. Então, ao mesmo tempo que ele é definidor, ele também pode ser uma via de sofrimento psíquico. Então, aquilo que a gente sempre escuta, desde que a gente é criança, né, que o trabalho dignifica o homem. Fato, isso é um caminho, mas ele também pode causar muito adoecimento. E aí, para a gente pensar num trabalho que a gente pudesse pensar que favoreceria a saúde mental do trabalhador, a gente tem que levar em consideração a questão do sentido do trabalho. Né? O trabalho tem um sentido para o trabalhador, então acho que esse é o aspecto primordial para a gente pensar em saúde mental no trabalho. E aí eu peço mais uma vez, cada ideia dessa vão associando à realidade do teletrabalho, tá certo? Então, a gente pensar no trabalho, a gente pensar nesse sentido. Então, a pessoa se sente realizada fazendo esse trabalho? A pessoa tem esse sentimento de que existe um propósito na vida dela? Esse trabalho está conectado com os seus valores pessoais ou não? Ou está completamente desconectado? E esse trabalho permite para esse trabalhador reconhecimento, porque o reconhecimento também ele é estruturante do ponto de vista de saúde psíquica, de saúde mental. Então, a gente pensar em sentido do trabalho é a gente pensar em saúde mental. A gente tem vivido um período, né, do ponto de vista de trabalho, que a gente observa muitas mudanças, né, que a gente poderia juntar tudo isso dentro do conceito de reestruturação produtiva. A gente vê a questão da flexibilização do trabalho da forma mais ampla possível, né? A gente vê novas práticas de organização do trabalho, né? As relações de trabalho sendo... as relações sociais de trabalho também bem modificadas. A gente vê a extinção de postos de trabalho. A gente vê toda uma filosofia em que há uma valorização das metas, da produtividade, da redução de custos, não é?
A gente observa também uma pressão muito grande, né, do ponto de vista de produção mesmo, né, desse retorno do funcionário, e isso tudo impacta na saúde mental do trabalhador, certo? Bem, agora vamos começar a problematizar um pouco essa questão do teletrabalho, porque a gente observa em algumas correntes a ideia de que o teletrabalho é a solução de todos os problemas. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ele pode ser solução, mas, a depender da forma como ele é conduzido, ele pode ser problema. Então, ele não necessariamente é a solução de todos os problemas, né? A gente observa que há uma aceitação grande, né, em função desse momento que a gente vive, né, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, né, de avanço mesmo. Então, há realmente uma aceitação muito grande. E ele vem crescendo de forma relativamente acelerada. A produção acadêmica na área de teletrabalho basicamente começou na área da administração, né? Os estudos em administração apontando basicamente os benefícios, né? A princípio, os benefícios. Mas a gente vê também que existe atualmente uma outra corrente, do ponto de vista de pesquisa acadêmica, que veio mais no sentido de criticar a perspectiva do teletrabalho. É uma corrente que diz que seria uma forma disfarçada de aumentar o controle sobre o trabalhador. Mas existe um terceiro caminho, né? Existe a linha de pesquisa que aponta como sendo algo benéfico, existe aquela linha mais radical dizendo que não funciona, mas existe também, graças a Deus, existe uma perspectiva mais intermediária que tem uma visão crítica, né, do processo, reconhece os benefícios, mas tem uma visão crítica ponderada, que eu acho que essa é a mais interessante e acho que essa é que a gente precisa considerar, né, na questão do uso do bom senso, para a gente poder pensar melhor. Eu não sei se vocês todos aqui já ouviram falar no Yahoo, e a Yahoo, em 2013, eles vinham testando, vinham usando o formato de teletrabalho com alguns funcionários, e em 2013 eles resolveram encerrar o teletrabalho. E aí, basicamente, né, a justificativa para o encerramento é que eles queriam vivenciar algo que unisse mais os trabalhadores, né, os funcionários. Era uma necessidade daquele momento que os funcionários estivessem mais próximos. Houve muitas críticas, né? Muita gente dizendo que foi uma decisão precipitada, que não souberam gerenciar da maneira mais adequada a isso, mas o fato é que o Yahoo ele se manteve com essa proposta da flexibilidade, porém extinguiu a questão do teletrabalho, pelo menos temporariamente, porque eles perceberam que, para o que eles estavam querendo, para aquele momento, para o formato de trabalho, a unidade, a presença, o contato maior entre os funcionários era mais importante, certo? Mas vamos lá. Se a gente for na literatura, a gente vai ver que há relatos de teletrabalho desde a década de 50. Tá? E vem avançando isso. Naturalmente que a gente está aqui num fórum onde se discute especificamente dentro do serviço público, né? Aqui eu estou falando no sentido geral, mas a gente pode aplicar também algumas ideias. Mas a gente vê que há uma multiplicidade imensa de termos, né? Alguns analistas, alguns pesquisadores fizeram um levantamento e há mais de 50 termos para o teletrabalho, o que dificulta até o fechamento de um conceito mais uniforme. Então, não há tanto consenso, né? Não há unanimidade. Há unanimidade em relação a alguns aspectos, que é o que eu vou colocar aqui. Eu trouxe 4 conceitos só para mostrar para vocês o que é que eles têm em comum. Tá? A questão da flexibilidade, né? Principalmente com relação a espaço e tempo, uso de tecnologias da informação e comunicação, né? Expansão de fronteiras. Nesse outro conceito, a gente vê, mais uma vez, o foco na transmissão de informação, né, uso de meios tecnológicos e telemáticos, a execução à distância. Também, esse outro conceito aqui, trazendo a questão do uso da tecnologia da informação. Aqui, esse dado relevante, considerando as necessidades do empregado, tá?
que está distante de uma base regular. E esse último aqui, conceito, que eu achei interessante também, que coloca que o trabalho é realizado no local fora da sede, separando o trabalhador, traz a questão das novas tecnologias também, que pode ser realizado por um trabalhador autônomo ou pessoas com vínculo empregatício. Isso aqui eu não vou me deter muito, não, que não é o foco, só para a gente poder começar a conversar. Bem, esse estudo aqui traz uma conclusão para a gente começar a pensar que há teletrabalhadores satisfeitos, de fato, há teletrabalhadores realizados e bem-sucedidos. Porém, também há os que se sentem frustrados, solitários, mal pagos e sem reconhecimento. Então, a gente vai ver que ele, de fato, não é a solução de todos os problemas. Por que não é? Porque quem realiza o teletrabalho é uma pessoa. Uma pessoa que, alguém que, antes de ser trabalhador, é um ser humano. Então, a forma como cada um vai vivenciar isso é muito subjetiva, é muito particular. Então, a gente não tem como fechar a questão e dizer é bom para todo mundo ou é ruim para todo mundo. Tá? Então, esse estudo já traz essa informação para a gente. Aqui também tem um outro estudo que eu trouxe para vocês, do ponto de vista de objetivos do teletrabalho, né, que é a redução de custos, aumento da produtividade, melhorar o atendimento ao cliente, qualidade de vida, inclusão social e digital. Mas aí eu gostaria de reforçar o seguinte: basicamente, esse é o ponto de vista das teorias da administração, né, que tendem a enfatizar mais os aspectos positivos. Algumas informações também do ponto de vista de ganhos e de desafios, tá, do teletrabalho. Vejam, para o teletrabalhador, a gente vê que, acho que foi interessante na fala anterior, essa questão que a gente vê que a autonomia, né, e não necessariamente esse controle tão rígido e tão estrito, seria o diferencial do teletrabalho. Né? Então, do ponto de vista de ganho para o trabalhador, a gente tem autonomia, e a gente sabe que, do ponto de vista de saúde mental, a autonomia ela é um ingrediente básico. Quanto mais autonomia o trabalhador tem na execução da sua tarefa, mais bem-estar psicológico e emocional ele vai ter. Então, a autonomia é central. Então, isso é bom no teletrabalho, porque permite ao trabalhador vivenciar mais a autonomia. Flexibilidade, deslocamento, né? A vida familiar, a gente vai ver que há ganhos, mas também não é tão simples como a gente pensa, porque às vezes as pessoas pensam assim: se a pessoa está realizando seu trabalho em casa, então pronto, todos os problemas estão resolvidos, porque ninguém da família vai se queixar mais, porque a pessoa está trabalhando dentro de casa. Mas aí a gente vê que há um limite meio borrado, né, dessa coisa do trabalho em casa. E mesmo a pessoa estando em casa, no espaço físico da casa, às vezes não é possível, a pessoa não consegue administrar bem esse estabelecimento de limites. Então, nem sempre isso acontece de forma tão tranquila assim. A gente vê, para o teletrabalhador, uma satisfação com o trabalho maior, índices maiores de satisfação com o trabalho, e há uma certa evitação dos conflitos que existem dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é colocado como sendo algo que traz benefício. Agora, o que eu gostaria de destacar aqui? A gente vê a questão da autonomia em primeiro plano. Essa autonomia, se ela for sufocada pelas metas, a depender da forma como essas metas são colocadas, ela vai ser prejudicada. E aí a gente pensa: o fator principal que o teletrabalho proporciona para o trabalhador, a autonomia, estaria sendo prejudicada, então não teria motivo de ser. Eu acho que foi falado isso aqui. A questão do controle. Se há esse controle tão rígido e tão estrito, vai prejudicar e comprometer a autonomia e, consequentemente, o diferencial do teletrabalho não vai existir. Então, é interessante, né, para todos os envolvidos nesse processo, usar o bom senso e refletir esse estabelecimento de metas que parece ser bem subjetivo. Parece ser muito da relação, né? Da relação, eu não sei exatamente como é que funciona no dia a dia de vocês, mas me parece entre o gestor e o assistente, é isso? Entre o gestor e o assistente. Então, a configuração é muito particular, é muito subjetiva. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande da forma como essas metas, com relação a essas metas, como elas serão estabelecidas, porque elas podem prejudicar o que há de melhor no teletrabalho, que é favorecer a experiência de autonomia. Tá?
Quais são os desafios para o teletrabalhador? Organizar a rotina, a questão dos relacionamentos, né? Definir claramente esse limite do que é trabalho, do que é pessoal, do que é trabalho, do que é casa, família. A questão do presenteísmo. Vocês sabem o que é presenteísmo? Quando a pessoa executa um trabalho em casa, ela tende a produzir, a fazer mais, a gastar mais tempo trabalhando e até doente, em condições até desfavoráveis, ela continua trabalhando. Isso é o que a gente chama de presenteísmo. Tá? Então, termina que a pessoa trabalha mais do ponto de vista de tempo, porque ela perde um pouco dessa noção. Quando a gente se desloca para um ambiente de trabalho, há toda uma estruturação psíquica, né? Você vai para um ambiente, você sabe que você vai para lá, que você vai trabalhar até uma determinada hora, mesmo que passe um pouquinho, mas você já tem esse esquema mental e que você vai sair e vai voltar para casa. Trabalhando em casa, eu digo trabalhando em casa, mas pode ser trabalhando em qualquer lugar, porque o teletrabalho, basicamente, ele teve duas fases. Uma fase inicial, em que a gente via que era mais o home office mesmo, o trabalhador exercendo o seu trabalho em casa, mas hoje em dia, com a massificação dos recursos tecnológicos, né, dos meios tecnológicos, pode ser em casa. Eu não sei a natureza do trabalho de vocês exatamente, se pode ser feito em outro canto, mas as pessoas, de uma forma geral, que utilizam o teletrabalho, podem realizar em outros espaços, né? Café. Você vai num café hoje em dia, está todo mundo trabalhando, né? Com seus computadores, que eu acho massa, eu acho legal. Trabalhar no café é muito bom, né? Mas a gente termina perdendo um pouco essa organização, até mental mesmo. O isolamento social que há no teletrabalho, de forma um pouco mais acentuada, né? A questão de ausência de suporte. Às vezes a pessoa se utiliza de ferramentas que não são, muitas vezes, as ferramentas mais adequadas para realizar aquele trabalho, e isso pode aumentar os níveis de estresse também. A questão do ressentimento com os colegas, acho que isso foi colocado aqui momentos antes também. Às vezes alguém está direcionado para fazer um teletrabalho, outras pessoas não, e há meio que um clima assim, poxa, por que ele, por que não eu, né? Então, são alguns desafios do ponto de vista do teletrabalhador. Sobre essa questão da flexibilidade, né, que a gente colocou, que eu trouxe aqui, como sendo um ganho, a gente vê que a flexibilidade ela melhora a produtividade, tá? Ajuda a manter a expansão dos talentos. Então, uma pessoa ela faz um uso melhor das suas potencialidades com a flexibilidade, com a flexibilização. Tá? E Amador coloca que é necessário, de fato, a gente considerar a questão do teletrabalho como uma forma interessante, porque leva em consideração as necessidades e escolhas das pessoas hoje em dia. Não tem como a gente fechar os olhos e dizer, não, a gente não vai adotar isso, não presta. Não, é um caminho sem volta. Se é um caminho, é a mesma coisa, né? Se a gente ampliar a reflexão para a questão do uso da tecnologia. É um caminho sem volta. Mas é um caminho sem volta que a gente pode pensar como é que vai ser esse caminho, para que ele aconteça da melhor forma. Tá? Apesar de proporcionar alguma flexibilidade, a gente tem que pensar que flexibilidade aqui no teletrabalho não é sinônimo de trabalho flexível, porque há uma estruturação mínima. Existe uma estruturação que permite uma flexibilidade, mas a gente não pode encaixar como sendo um trabalho flexível, certo? Vamos lá. Sobre a questão da autonomia, né, como o teletrabalho é uma forma de trabalho imaterial, leva a tarefas relacionadas a envolvimento intelectual e criativo, e isso favorece, né, o uso do potencial de cada trabalhador. Agora, também é interessante a gente observar que, apesar da flexibilidade e da autonomia favorecerem o melhor uso do potencial do trabalhador, teletrabalho não é sinônimo de trabalho criativo. Você pode usar a sua criatividade, mas não é sinônimo de trabalho criativo. Quando a gente pensa em trabalho criativo, a gente pensa, pelo menos eu, num trabalho completamente livre. Tá? E o teletrabalho não é um trabalho, não tem um formato completamente livre. Ele pode ser pré-estruturado, certo? Para o empregador, quais são os ganhos, né? A gente vê redução de custos, aumento da produtividade, de uma forma geral, aumento da satisfação do trabalhador. A gente vê que esse empregador pode lançar mão de uma diversidade maior de trabalhadores que, de repente, se não existisse o formato de teletrabalho, não estariam disponíveis no mercado.
E a gente observa também uma queda do absenteísmo. Agora, os maiores desafios, né, particularmente, que é apontado aqui, nessas duas referências, e que eu também acho que são os maiores desafios das organizações e das instituições, teletrabalho é um caminho sem volta? Mas o que a organização e a instituição pode fazer para potencializar os benefícios do teletrabalho? Aí aqui a gente traz oferecer instrumentos, proporcionar uma realização adequada, favorecer ao seu funcionário uma condição mínima para que ele realize esse trabalho da melhor forma possível. Tá? Então, ou seja, o suporte organizacional é muito importante para o teletrabalhador, não deixar ele se sentindo só, se sentindo desamparado, sem apoio. Políticas de aproximação, de uma certa forma. Também não sei como é que funciona a rotina de vocês, se é parcial ou é integral, mas, se for, né, a gente pensar em formas que a instituição pode lançar a mão para aproximar, em alguns momentos, esses trabalhadores, para até reduzir a sensação de isolamento que muitos se referem e que a gente vê em muitas pesquisas. Né? A questão das metas. Só para responder isso aí, existe na nossa norma uma previsão de um mínimo de 10 dias por ano para que o servidor vivencie, não deixe de vivenciar a cultura organizacional. Né? Isso é muito importante. A questão das metas, né, que foi aquilo que eu coloquei para vocês, do bom senso, de se pensar como é que essas metas vão ser estabelecidas. Aqui a gente vê essas principais dificuldades com relação ao teletrabalho, a questão da supervisão. E é interessante a gente pensar o seguinte, gente, supervisão é diferente de controle. Tá? Supervisão perpassa mais pela ideia de acompanhamento, de gerenciamento. Controle, não. Não é essa a proposta do teletrabalho. Na realidade, a proposta do teletrabalho é proporcionar ao trabalhador um maior controle dele sobre o trabalho dele. E isso proporciona a saúde mental. Uma outra dificuldade é a perda da integração e também um certo prejuízo dessa ligação com a organização em si, certo? Há outros estudos, né, aqui para a gente ver. O trabalho feito em casa. Veja, são estudos, tá, gente? Não quer dizer que isso acontece com todo mundo, não. Foram pesquisas que foram realizadas, mas que não quer dizer que isso seja verdade absoluta. Mas, esse dado, como é interessante, o trabalho feito em casa, nesse estudo, não afetou a sensação de isolamento. Não impactou. Ou seja, a pessoa, apesar de estar no seu contexto, né, doméstico, na sua casa, no seu lar, o que é confortante, de certa forma, não houve, nesse estudo, uma atenuação significativa da sensação de isolamento. A gente observa um aumento da carga diária de trabalho, no teletrabalho, e impactos nos relacionamentos sociais. Foi o que eu trouxe para vocês antes da questão da família, que, por um lado, favorece, né, porque a sensação de que você estar mais presente, participando da dinâmica da família, acompanhando mais de perto, mas existem as dificuldades quando não se consegue estabelecer adequadamente esses limites. Então, às vezes, esse prejuízo acontece de fato. Tá? Para os homens, é interessante isso. Homens que realizam o teletrabalho, eles se concentram mais, pelo menos segundo esse outro estudo aqui, se concentram mais, conseguem se desligar. Eu quero ouvir os homens aí para ver se é isso mesmo, se a percepção de vocês bate com esses achados científicos aqui. Dizem, né, esses pesquisadores e cientistas, que quando o homem está no teletrabalho em casa, ele se desliga totalmente do que acontece ao redor. Isso é verdade? E que para as mulheres isso é mais complicado. Porque muitas vezes a mulher que realiza o teletrabalho, a percepção social é de que ela não está fazendo trabalho nenhum. Que ela está em casa. Infelizmente existe essa distorção nessa percepção. Polêmico isso, né, gente? Mexeu com gênero, já anima todo mundo. Mas vamos lá. Homens reportaram níveis mais baixos de estresse comparados com as mulheres que realizam teletrabalho. Né? Então, como eu disse, as mulheres sendo percebidas... Mulheres percebidas como não trabalhando. E olha que interessante, as mulheres são as mais interrompidas. Mãe...
né? Ou chega uma coisa, vai resolver isso. As mulheres são as mais interrompidas. Para as mulheres, então, o teletrabalho traz ganhos, porque, poxa, uma mulher em casa com um filho pequeno, saber que está em casa perto do filho, isso é muito bom, não é? Mas, por outro lado, dificulta também por ela se sentir, né, tá ali tão perto. Por que não, né? Então, a mulher sempre pergunta, me corrijam se eu estiver errada. A mulher fala, por que não, né? Por que não? Mas vamos lá, não estou querendo aqui, gente, instigar uma guerra, tá? Por favor. Mas são estudos, vocês estão vendo que não sou eu que estou dizendo isso, tá? Estou resguardada. Mas vamos lá. Outros estudos mostram que para desenvolver satisfatoriamente o teletrabalho é importante o quê? A autodisciplina, a administração do tempo e a motivação. Quando a gente fala de motivação, a gente está falando de motivação intrínseca, aquela motivação que vem de dentro, que é, de fato, que move o sujeito. É a motivação que nasce do desejo, é a motivação que nasce da vontade. Tá? E também há, infelizmente isso acontece ainda, a questão do preconceito, uma queda na percepção sobre a valorização do teletrabalhador. Tá? Quem realiza o teletrabalho ainda, de certa forma, é visto de uma forma distorcida, certo? Importância também do autodesenvolvimento, é importante também que haja esse estreitamento na comunicação com a empresa, e isso aí, esse outro dado é muito importante, você perceber que a empresa confia no que você está fazendo, confia na qualidade do teu trabalho. E isso, para o teletrabalhador, é profundamente estruturante do ponto de vista de saúde mental. Mesmo não estando o tempo todo perto, próximo, mas você saber que o teu gestor confia no que você está fazendo, nas decisões que você está tomando, isso é muito importante, tá certo? Aqui também alguns dados, né, de benefícios do teletrabalho, né, que aumenta a produtividade, a economia de recursos, melhora a qualidade de vida, conforto físico, integração familiar, integração profissional. Então, o Goulart aponta mais benefícios do teletrabalho. O estresse é um ponto que seria o ponto mais paradoxal da história, porque no teletrabalho há uma redução de estresse em função de redução de custos, de tempo de deslocamento, de estresse. A gente vive num espaço, num local em que há muito estresse por conta de trânsito, violência, segurança. Então, a gente percebe que no teletrabalho os índices de estresse relacionados a esses pontos eles caem, mas aumentam em função de outras coisas, principalmente com relação à questão de atender às metas, tá certo? De cumprir os prazos estabelecidos. Fonseca coloca que está realizando o teletrabalho pode ser um pouco dificultoso em função de não haver parâmetros físicos e temporais, o que leva o trabalhador a, sem perceber, trabalhar mais. Tá? Há problemas na administração do tempo, na forma de priorizar as tarefas. E o que eu tinha falado para vocês, né, a questão dos níveis de estresse que podem, por um lado, aumentar e, por outro lado, diminuir. Se for com relação à questão da comunicação, é um fator que gera aumento de níveis de estresse, a comunicação, né, com as outras partes envolvidas no trabalho, e também, às vezes, as cobranças da chefia também, nesse estudo, se mostraram como sendo fatores que aumentam os níveis de estresse. Aqui a gente vê que a modalidade de teletrabalho ela está muito mais associada à ideia de flexibilidade do que de autonomia. E a flexibilidade aqui a gente vê que ela tem esse lado bastante positivo, mas a gente vê também uma massificação no uso dos recursos tecnológicos, e isso pode ser um problema. Mas a gente vê isso um problema hoje na nossa sociedade de uma forma geral. O uso inadequado da tecnologia, né? A gente não tem mais espaços definidos para a gente fazer coisas definidas. Então, às vezes, a gente está num cinema, às vezes a gente vê pessoas jantando, 4 pessoas jantando e 4 pessoas com seus celulares, né, usando, não que não se possa usar o celular, mas utilizando-se de uma forma inadequada. Então, a questão da tecnologia, na realidade, ela não está estritamente relacionada ao teletrabalho. É um desafio da pós-modernidade, a gente saber lidar
com a tecnologia. Então, a flexibilidade ela é positiva, ela é predominantemente positiva, mas ela pode ter esse aspecto negativo. E a autonomia é um aspecto importantíssimo do teletrabalho, desde que não seja sufocada pelo volume de trabalho. Então, a questão do volume de trabalho precisa ser considerada, tá certo? A autonomia vai além de controlar tempo e espaço, tá? E é necessário o desenvolvimento de técnicas de autocontrole e de autodisciplina, né? Para se atingir níveis de produtividade satisfatórios. Mas vamos lá. No teletrabalho, o teletrabalhador tem uma percepção mais acentuada de controle, ele se sente mais senhor do seu trabalho, ele se sente mais autônomo, ele se sente, nesse estudo aí, valorizado socialmente, tá? Apesar de haver ainda preconceitos. Há uma minimização do controle hierárquico, o que favorece a experiência, né, da autonomia, o suporte afetivo, né, ao conflito familiar, quando não se consegue delimitar bem os espaços. No teletrabalho, observou-se um maior comprometimento do trabalhador, tá? E uma satisfação que não foi nem baixa nem alta, mas foi mediana, a satisfação com o trabalho. E o que a gente destaca aqui é que os prazos, né, disso tudo aqui, os prazos parecem ser parece ser o aspecto mais prejudicial, se não forem gerenciados da forma mais adequada, certo? Vejam, aqui eu gostaria de destacar 2 estudos que a gente vê que há uma relação entre sentido, você poder perceber que seu trabalho tem um sentido, existe uma relação do sentido com a saúde mental e com depressão. Quando a pessoa não se sente fazendo um trabalho importante, significativo, ela está mais vulnerável e mais propensa a desenvolver quadros depressivos, tá? Nos teletrabalhadores, nesse estudo aí, não foram achados índices significativos de depressão, não. Tá certo? Nesse estudo aí. Agora, Kodo, ele alerta para o seguinte: às vezes, a divisão das tarefas, a forma como a tarefa é dividida, pode prejudicar isso aqui, ó, o sentido no trabalho. E, afetando o sentido no trabalho, pode vulnerabilizar mais o trabalhador para quadros de depressão. Certo? E Estrada coloca aqui 3 aspectos importantes que precisam estar bem assim. A gente precisa levar em consideração. Há uma queda nos relacionamentos, na forma como as pessoas se relacionam, na frequência dos relacionamentos. Isso é ruim. Isso pode ser prejudicial para a saúde mental. A questão da comunicação também pode ser algo prejudicial. E o relacionamento com os gestores também pode ser prejudicial para a saúde mental. O suporte social está positivamente relacionado com o bem-estar. Então, sentir que há esse apoio social, da família, de todos os envolvidos, favorece o bem-estar e minimiza os efeitos conflituosos. Nesse estudo aí, prevaleceram as percepções positivas acerca do relacionamento com colegas e chefia. Muitos trabalhadores colocaram até que melhorou a qualidade, né? Houve uma melhora na qualidade de relacionamento com colegas e chefia. O aspecto que tem mais correlação com a saúde mental seria a relação do homem consigo mesmo, né? Na forma como ele realiza esse trabalho. Se não há o comprometimento do trabalhador, pessoal, o controle e a organização desse trabalho serão prejudicados. Então, se o trabalhador não se sente motivado para fazer esse trabalho, naturalmente ele não vai estar comprometido com esse trabalho e vai impactar negativamente. E um dado interessante, que foge, né, que vai na contramão dos outros achados, que é esse dado aqui. Nesse estudo, os teletrabalhadores mais satisfeitos tenderam a apresentar maior sofrimento psíquico. Interessante, né? Foi na contramão da maioria dos outros estudos. Aí a gente vê um outro dado diferente do que foi colocado, é que o sofrimento psíquico é mais comum no trabalho presencial. Então, a gente vê que realmente não há unanimidade, né? As conclusões desse estudo aqui apontam o seguinte: o teletrabalho ou ele promove a saúde mental ou ele não vai impactar negativamente. Nesse estudo aqui. Agora, prestando atenção ao que foi colocado, ao tempo que esse trabalhador
né, utiliza para realizar seu trabalho, e a carga horária. E também a carga mental, advinda da realização da sua tarefa, certo? Os efeitos gerais do teletrabalho na saúde não são consensuais ainda, mas a gente pode afirmar que, se a gente colocasse numa balança, a gente poderia dizer que os benefícios se sobrepõem aos problemas de saúde. Há os problemas de saúde, há casos de adoecimento psíquico, de adoecimento mental, porém, no momento, há uma sobreposição dos benefícios, tá certo? Por quê? Porque o teletrabalhador passa a ter um controle maior da sua vida, né? Se ele conseguir administrar bem o que ele precisa fazer, poder exercer esse controle, poder ter essa autonomia, é o fator que mais impacta positivamente na saúde mental do trabalhador, certo? É necessário, isso ainda os impactos psicológicos, né, do teletrabalho na saúde mental ainda são estudos que estão no início. A maioria dos estudos não coloca essa questão dos impactos psíquicos. Então, os estudos estão sendo feitos, começando a serem feitos agora. Mann fez um estudo em 2000 e ele chegou a algumas conclusões, que foi um estudo pioneiro, e eu vou mostrar aqui rapidinho os achados. Ele disse que o teletrabalho reduz o estresse por deslocamento, reduz a irritação provocada pela dinâmica organizacional, aumenta o sentimento de solidão, de frustração por falta de suporte, culpa e ressentimento, né? Mas esse estudo que ele fez não foi um estudo comparativo. O estudo comparativo, do ponto de vista de metodologia científica, ele é mais válido, tá? Cientificamente falando. Então, foi um estudo inicial que foi importante, tá? Mas aí outros estudos foram feitos, e aí eu, rapidamente, já para concluir, eu vou só mostrar os achados desse outro estudo, que foi um estudo comparativo. Tá? No trabalho convencional, o estresse está mais relacionado às políticas organizacionais. No teletrabalho, diminuído justamente pelo trabalhador ter essa percepção de controle sobre o trabalho. No convencional, a solidão diminuída. No teletrabalho, há uma necessidade maior de ver pessoas, de estar com pessoas. Tá? No convencional, a irritação, a irritabilidade vem das interrupções, né? Da dinâmica da organização propriamente dita. E no teletrabalho, a irritabilidade está mais associada à ausência de suporte. Às vezes tem um problema, não tem como resolver porque está só, porque está distante. No teletrabalho, a preocupação principal é com falta de suporte, o medo de não conseguir completar a tarefa e a falta de suporte emocional. Aqui, avançando, no teletrabalho, a gente vê uma vivência de ressentimento muito voltada para a questão desse transbordamento do trabalho na vida, a falta do limite. Está perto do trabalho, né? Tá trabalhando em casa, mas não consegue se desligar. Isso também pode ser um impacto na saúde mental. Há experiência de culpa também no teletrabalho, quando a pessoa não consegue cumprir os prazos. Frustração causada pelas limitações da tecnologia e, muitas vezes, pela inabilidade de se desligar. A pessoa não consegue se desligar. Ela sempre acha que pode fazer mais, que deve fazer mais, que dá para fazer mais. Tá? Solidão no teletrabalho é maior do que no convencional, a irritabilidade foi maior, as preocupações foram maiores, mas no trabalho convencional o estresse foi maior. Então, é aquela coisa, gente. Benefícios e prejuízos a gente vai ter nos dois formatos. A gente não pode fechar uma receita, um modelo de perfil de trabalhador mais adequado para realizar o teletrabalho. Mas aí a gente traz alguns achados, né, de estudos, geralmente pessoas que têm autodisciplina, automotivação, é muito alto, né? Autonomia, automotivação, autodisciplina, concentração, resistência à frustração, administração eficaz do tempo. Então, quando a gente observa um trabalhador que não lida bem com autonomia e com flexibilidade, isso pode impactar negativamente. Pode gerar insegurança, pode gerar culpa e pode gerar desgaste emocional. Então, isso precisa ser considerado. Alto nível de conhecimento do trabalho, ele precisa se sentir apto a realizar esse trabalho. Não se sentir apenas, mas está apto para realizar o trabalho. Independência e confiança, conforto com a solidão, fortes habilidades de comunicação e confiabilidade.
Confiabilidade no sentido de que ele vai fazer tão bem quanto ele faria se estivesse na organização. Tá? Aí a gente, para fechar, o que é que importa disso tudo? O que é que eu acho que é mais relevante? O aspecto mais relevante, gente, disso tudo, não só para o teletrabalho, mas para a vida do trabalhador, é o autoconhecimento. É você se conhecer, saber no que você é bom, o que você faz bem, no que você tem limitações, no que você precisa trabalhar ou investir mais, até para, no momento em que não está dando para realizar o teletrabalho, você ter essa consciência, você poder fazer essa avaliação, compartilhar com o teu gestor, dialogar, não é? Dialogar sempre para ver o melhor caminho, não sendo um caminho definitivo, pode ser uma medida temporária, levando em consideração o momento de vida. A vida da gente ela não funciona de forma, né? Não há aquela não tem aquela linearidade. A vida da gente é dinâmica, a gente tem oscilações, e essas oscilações precisam ser levadas em consideração. Então, a gente precisa buscar o autoconhecimento, buscar afeto, gente, admiração e reconhecimento para além do trabalho, não só no trabalho. Isso é saúde mental. Participar de atividades externas que contribuam para o desenvolvimento do pensamento crítico, sempre. E também isso aqui é muito importante para os gestores, que é desenvolvimento da escuta empática. Você poder escutar, poder se colocar no lugar do outro, para poder entender melhor a experiência dele. Tá? Então, isso aqui eu tinha colocado, são aqueles slides iniciais, que a gente já abordou, e eu gostaria de finalizar com essa frase de Nietzsche, que diz o seguinte: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. A gente precisa contemplar mais a vida. A vida está passando, o trabalho é importante, tem um lugar central na vida da gente, mas não é a única coisa da nossa vida. E se a gente estiver bem nas outras áreas da vida da gente, a gente vai estar bem no trabalho. Tá? Então, eu me coloco à disposição de vocês. Aqui está o meu e-mail. Tinha muitas outras informações, porque acho que é um tema bem instigante, mas eu estou à disposição de vocês. Tá certo, gente? Muito obrigada.